E aí, meus queridos do Mundo Edu, tudo tranquilo e sereno? Aqui quem fala é o Gui do Mundo Matemática e a aula de hoje vai ser sobre coeficientes da função quadrática. Roda a vinheta. Como eu estava falando para vocês, a aula de hoje vai ser sobre os coeficientes da função quadrática. Antes de falarmos sobre o estudo dos coeficientes, vamos relembrar desses coeficientes. Então, olhando para a nossa lei da função quadrática, temos que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes da nossa função são os números a, b e c. O a multiplica o x ao quadrado, o b multiplica o x e o c é o nosso termo independente. Então, vamos começar com o estudo do coeficiente a, que é aquele coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Esse coeficiente a é chamado de coeficiente dominante do polinômio. Ele é o responsável pela concavidade da parábola. Sempre que tivermos o a positivo, ou seja, o a maior do que zero, a nossa parábola terá concavidade voltada para cima. Sempre que a gente tiver esse a como sendo um número negativo, ou seja, a menor do que zero, a nossa parábola vai ser côncava para baixo. Agora, acompanhem as três parábolas, os três gráficos que aparecem aqui ao lado. Reparem que todas elas têm concavidade voltada para cima, ou seja, o a é positivo nas três situações. Qual é a única diferença desses três gráficos? Reparem no primeiro que ele intercepta o eixo x em dois pontos distintos. No segundo, a parábola tangencia o eixo x e no terceiro, a parábola não toca no eixo x. Pessoas, sempre que uma parábola interceptar o eixo x em dois pontos distintos, a gente afirma que essa função terá duas raízes reais e diferentes. Quando eu tenho duas raízes reais e diferentes, implica dizer que o nosso delta é maior do que zero. Agora, reparem na segunda parábola que ela tangencia o eixo x. Sempre que uma parábola tangenciar o eixo x, implica dizer que as raízes da nossa função quadrática são iguais. Sim, eu vou ter duas raízes reais e iguais, só que o nosso delta vai ser igual a zero. E no terceiro caso, onde a parábola não toca no eixo x, quer dizer que a nossa função quadrática não tem raiz real, logo o nosso delta é menor do que zero. Vocês repararam que a única diferença das parábolas anteriores é o delta? Sim, o delta da primeira é positivo, o delta da segunda é nulo e o delta da terceira é menor do que zero. Agora, olhem para essas outras três parábolas que vão aparecer aqui ao lado. Vocês concordam que todas elas têm concavidade para baixo? Se todas elas são côncavas para baixo, a gente afirma que o nosso a é um número negativo. Reparem o seguinte. Qual é a única diferença entre elas? A primeira não intercepta o eixo x em dois pontos distintos, delta maior do que zero. A segunda não tangencia o eixo x, delta igual a zero. E a terceira não toca no eixo x, o delta é menor do que zero. Reparem que em um exercício de função quadrática, a gente não tem condições de olhar para o gráfico de uma função quadrática e afirmar o valor exato do a. Ai, o a vale 2, ou o a vale menos 5, ou o a vale 3 e assim por diante. A única coisa que a gente pode ter certeza é se ele é positivo ou negativo. Parábola côncava para cima, a positivo. Parábola côncava para baixo, a negativo. Agora, começamos então com o estudo do coeficiente b. Meus queridos, esse coeficiente b nos indica se a parábola corta o eixo y na sua parte crescente ou decrescente. Sempre que esse b for um número positivo, a parábola vai cortar o eixo y na sua parte crescente. Sempre que o nosso b for um número negativo, a parábola vai cortar o eixo y no seu ramo decrescente. Vocês notaram que nos dois gráficos que apareceram ali anteriormente, as duas parábolas são côncavas para cima? A única diferença é a parte que a parábola corta o eixo y, ou seja, os coeficientes da nossa função quadrática, o a, o b, até mesmo o c, são todos coeficientes independentes.
Agora, reparem nesses outros dois gráficos que tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, o nosso A é um número negativo. Qual é a única diferença entre eles? O primeiro gráfico corta o eixo Y na sua parte crescente, ou seja, o B é positivo. No segundo gráfico, a parábola corta o eixo Y na sua parte decrescente, ou seja, o B vai ser menor do que zero. Agora, uma coisinha que a gente tem que se ligar. Vocês repararam que eu peguei um A positivo ou um A negativo, nunca um A igual a zero? O nosso A da função quadrática, em hipótese alguma, pode ser nulo. Por qual motivo? Se o A for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, vai sumir o termo x ao quadrado e a nossa função vai se tornar função polinomial do primeiro grau. Agora, aqui no estudo do coeficiente b, esse sim pode ser zero. A pergunta é, o que acontece com o gráfico dessa função quadrática se o nosso b for igual a zero? Olha o que está acontecendo com essa parábola aqui ao lado. Pessoas, reparem que o eixo y está passando exatamente no vértice da parábola. Sempre que a parábola cortar o eixo y em seu vértice, o nosso b da função quadrática vai ser igual a zero. O nosso último coeficiente a ser estudado é o nosso coeficiente c, chamado de termo independente da função. Pessoas, esse é o mais simples de todos. Aquele nosso c nos indica exatamente o ponto onde a parábola corta o eixo y. Se esse nosso c for um número positivo, a parábola vai cortar o eixo y acima do eixo x. Sempre que o nosso c for um número negativo, a parábola vai cortar o eixo y abaixo do eixo x. Para ficar melhor de visualizar, eu vou pegar um exemplo com números aqui. Vamos supor que a nossa função quadrática seja da forma ax ao quadrado mais bx menos 2, aonde essa parábola vai cortar o eixo y? Exatamente no menos 2. Agora, se a nossa função quadrática for da forma ax ao quadrado mais bx mais 3, aonde essa parábola vai cortar o eixo y? Exatamente no número 3. Agora, o nosso c também pode ser zero. Sempre que o nosso c for igual a zero, implica dizer que essa nossa parábola vai cortar exatamente na origem do sistema cartesiano. Agora, vamos resolver dois probleminhas como exemplo, um com uma matemática mais pura e outro com uma matemática mais contextualizada, que vai ser uma questão do Enem. Acompanha comigo no exemplo aqui ao lado. O gráfico do polinômio de coeficientes reais p de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c está representado abaixo. Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que os coeficientes a, b e c satisfazem as desigualdades π. Gente, olhem para o gráfico que vai aparecer aqui ao lado. Tu vai dar um pause no teu vídeo e tu vai verificar se o A é positivo ou negativo, se o B é positivo, negativo ou nulo, e se o C é positivo, negativo ou nulo. Vou te dar alguns segundos aí. Pausa. Para com essa porra! Chegaram à conclusão? Vocês concordam que essa parábola é côncava para cima? Logo, o nosso A só pode ser positivo. Vocês notaram que essa parábola está cortando o eixo Y na sua parte decrescente? Ou seja, o B é negativo. Vocês concordam que essa parábola está cortando o eixo Y abaixo do eixo X? Então o C é negativo. Qual a alternativa correta? Letra A. Agora, olha como isso pode aparecer em uma questão contextualizada, como apareceu aí na prova do Enem de 2013. A parte interior de uma taça foi gerado pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é
Não esqueçam que, sempre que uma parábola tangenciar o eixo x, o nosso delta vai ser igual a zero. Outro detalhezinho, aquele ponto de tangência da parábola com o eixo x sempre vai ser o vértice da parábola. Bom, já sabemos que o delta é igual a zero. Vocês repararam que a altura do líquido ali da taça é exatamente o termo independente da nossa função quadrática? Então, o meu objetivo nesse problema é achar o termo independente da parábola a partir do seu delta. Igualando o delta a zero, então, b ao quadrado menos 4ac igual a zero. O nosso b vai ser menos 6, o nosso a vai ser 3 meios e o nosso c é o próprio c. Logo, eu tenho menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o 3 meios vezes c igual a zero. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 3 meios vezes c, dá para a gente simplificar o 4 com 2, que fica 2. 2 vezes 3, 6, eu tenho menos 6c. A nossa equação ficou da forma 36 menos 6c igual a zero. Passando o 36 para o outro lado, não temos menos 6c igual a menos 36? Dá para a gente multiplicar toda essa equação por menos 1 e passar esse 6 que está multiplicando c para o outro lado dividindo. Logo, eu vou ter c igual a 36 dividido por 6, que dá 6. Gabarito dessa questão, letra E. Bom, meus queridos, a aula de hoje foi sobre os coeficientes da função quadrática, o coeficiente A, o B e o C. É importante a gente conhecer esses coeficientes, porque a gente pode ganhar um tempinho precioso em alguma questão do Enem, tendo conhecimento do que cada coeficiente faz na nossa parábola. Então era isso, sigam o plano de estudos de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um beijo e até a próxima.